O que é preciso para um ponto fixo de imagem veterinária de sucesso? Qual que é o contexto atual hoje da veterinária e da área do diagnóstico por imagem? Primeiro, nós temos a maior população de médicos veterinários do mundo. Facilidade para adquirir equipamentos. Nunca foi tão fácil e tão acessível comprar equipamentos dos mais diversos, de ultrassom, de raio-x, de endoscopia, de ecocardiograma, acessível até exames avançados que têm crescido, como tomografia e ressonância, mas especificamente, quando a gente fala de ultrassom e raio-x, nós temos tantas marcas entrando no mercado, algumas mais consolidadas com bastante tempo, outras novas, né? O mercado europeu, americano, chinês, coreano inundando o mercado de placas DRs, aparelhos de ultrassom portáteis, estacionários, transdutores que se conectam somente num iPad, num telefone. E isso abre, inclusive, o quê? A maior acessibilidade desses equipamentos está fazendo com que várias especialidades estejam usando os aparelhos de imagem. Os ortopedistas estão comprando os próprios aparelhos de raio-x. Anestesistas e nefrologistas, eles estão comprando transdutores que se conectam a monitores, a um iPad para fazer um bloqueio na anestesia ou para fazer uma intervenção cirúrgica, lavar um bypass. E além dos especialistas de outros segmentos estarem entrando no diagnóstico por imagem, profissionais também não veterinários também têm entrado. Os tecnólogos, por exemplo. Então eles têm atuado fortemente no mercado, principalmente no mercado volante. E todo mundo inclusive, está tão acessível que a maioria hoje fica pensando, nossa, eu vou comprar um raio-x, eu vou fazer e vou usar a teleradiologia para fazer o laudo. Muita gente tem pensado assim. E aí o que acontece? Isso cria um grande desafio. Como montar um ponto fixo que consiga alcançar 50 mil de faturamento por mês em 10 meses? É um grande desafio. E sabe o que eu fiz? Eu testei. Tá? Você está vendo essa imagem aqui? Foi a minha 6ª unidade de diagnóstico por imagem que eu abri. Eu abri ela para eu estudar realmente. Eu botei essa unidade dentro do mercado mais desafiador que existe aqui na minha região do Espírito Santo. É uma região onde a cultura é 100% volante. Todos os pontos fixos que existiam lá, eles todos trabalhavam volante. Eles tinham um ponto fixo ali meio que de fachada. E eles a maioria da atuação desse mercado é volante. E eu fui lá e coloquei nessa região, bem desafiadora. Para eu o quê? Para eu construir uma inteligência e estar podendo, inclusive, aqui compartilhar com você como que eu fiz isso. Porque eu, Vicente, eu sou veterinário como você. E essa aqui é a minha história. Eu comecei de volante. Comecei volante em 2008, quando eu tinha terminado a minha residência na Unesp de Botucatu, em diagnóstico por imagem. E aí eu não quis seguir a área acadêmica, eu quis seguir a área do empreendedorismo. Eu entrei no mercado volante achando que o que eu mais precisasse, não era o que eu mais, que a 90% do meu sucesso seria a minha capacidade técnica, e eu vou te dizer que eu estava 100% capacitado tecnicamente para executar exames de múltiplas modalidades, porque eu fui forjado assim. E eu achei que o resto, 10% ali, era sobre empreendedorismo, e à medida que as coisas fossem acontecendo, eu ia resolvendo. Acontece que nessa minha jornada, eu quebrei muita cara. Eu fui aprendendo na marra, com muitos erros, muitos erros. Erros que eu sou muito grato porque eles me forjaram, esses erros. Mas eu confesso que o excesso de erros, ele me trouxe atrasos. Eu poderia ter crescido mais rápido, eu poderia ter sofrido menos, eu poderia ter tido menos estresse, poderia ter sido uma coisa, poderia ter curtido mais o processo e ter ficado, sabe, menos estressado, tá? Mas depois que eu aprendi, o que eu fiz? Eu consegui fazer uma transição, fiquei 11 anos trabalhando de volante, tá? Consegui fazer uma transição de volante para o fixo. Hoje eu tenho uma matriz, que ela tem 13 anos de existência, e eu abri, além da matriz,
mais 6 unidades. E então eu tenho ao total 7 unidades de imagem. Dessas 7, uma é uma unidade volante móvel e as outras 6 são ponto fixos. As outras 6 são ponto fixo. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei quanto custa, eu sei quais são os desafios, eu sei os desafios que são os clientes encaminharem, os clientes que são acostumados com o serviço volante encaminharem para o ponto fixo. Como é difícil competir o preço do fixo com o volante. Como que a gente consegue ter retorno financeiro baseado nesse investimento. E é por isso que eu fiz essa live aqui. Para você ver quanto que você vai precisar gastar para investir. Será que é tanto dinheiro assim? Será que precisa de muito dinheiro? Porque a maioria fala que você assim, vou abrir um ponto fixo, mas ponto fixo é muito caro. É caro para investir. O custo é caro. Será que é tão caro assim mesmo? É mais arriscado. Será que é tão arriscado assim mesmo? Ou trabalhar de volante, eu fico brincando, né? Será que um profissional que trabalha volante, ele quer, igual na natureza, nascer, crescer, se reproduzir e morrer volante? Eu não queria isso para minha vida. Eu queria ter um ponto fixo. Sabe por quê? Alguns pontos muito importantes, tá? Que talvez seja para você. Por que você vai ter um ponto fixo? Né? Você já trabalha volante? Eu não sei quanto tempo de mercado você tem, tá? Me fala aí. Me fala aqui no chat aqui. Quero saber em que momento profissional você tá? Você tá começando agora? Ou você já tem um tempo de experiência e já faz um bom número de exames? Tá? Ponto fixo não é só para quem trabalha muito tempo no mercado. Não é. Ponto fixo sabe para quem é? É para quem quer ampliar opções de atendimento. Os clientes, o mercado volante aqui no Brasil, ele só tem 30 anos. É um mercado muito novo. E como é a principal escolha, principal opção de prestação de serviço hoje no mercado, o que está acontecendo? Uma alta concentração de volantes. Se tem uma concentração, uma oferta muito grande de serviço volante, o que acontece? Muita competitividade. E essa competitividade influencia na entrega, no preço, numa série de fatores. E isso deixa o mercado mais desafiador. E por sua vez, o mercado do fixo tem clientes que eles gostariam de estar encaminhando porque eles não conseguem um horário de um serviço volante. O serviço volante ele consegue atender uma demanda, mas não são todas as demandas da sociedade que precisa cuidar da saúde pet. Então precisa ter, por exemplo, não tem nada melhor do que você dar opções para o cliente. Se o cliente quiser chamar um volante, ele vem. Se ele quiser encaminhar um outro paciente, ele encaminha. Que paciente que ele vai querer encaminhar? Pacientes complexos, pacientes que precisam fazer múltiplas modalidades de exame, por exemplo. Você vai ver aqui dentro da estrutura que eu vou fazer aqui, a gente vai fazer uma estrutura bem chutinha, mas com pelo menos 2 modalidades, tá bom? Pelo menos 2 modalidades. Então, pacientes que precisam fazer um eco, um ultrassom e um raio-x. Aí, em vez de ligar para 3 volantes, ele vai lá e encaminha. Ele vai lá e faz tudo num ponto só. Às vezes é um paciente que vem de um outro estado e quer só fazer o exame e depois voltar. Então ele vai para um ponto fixo. Às vezes é um paciente que vai ficar fazendo acompanhamento de uma neoplasia, de estadiamento. E aí ele pode estar fazendo com os horários agendados, sem precisar ir ocupar um espaço da clínica. Às vezes tem um hospital que ele quer ter o próprio serviço de uma clínica grande que está crescendo, quer ser um hospital, e quer ter o próprio centro de imagem, mas ele tem dificuldade de conseguir profissionais para estar trabalhando lá e usar o serviço volante, ele é uma solução parcial, não é uma solução completa, porque essa clínica talvez queira ser autossuficiente em imagem. Então existe todas essas opções que você entrega para o cliente e que o cliente ele vai usufruir. Entende? Então ampliar opções de atendimento,
ter maior autonomia. Porque o volante ele vai nas clínicas e ele não tem uma total autonomia, porque ele precisa se adaptar à cultura e aos processos de cada clínica que ele vai. Tem clínica que quer entregar o serviço de melhor qualidade, outro quer entregar a melhor experiência, o outro quer ser o barato, o outro quer ser o popular, o outro não sabe nem o que quer ser, nem popular, nem não sabe, está no meio do caminho, está se preparando ainda. Então, o volante ele acaba perdendo autonomia, até mesmo dos horários. É muito comum um cliente vai chegar e falar assim: eu quero exame aqui, agora. Você consegue vir aqui agora? Então, esse pedido não dá autonomia de marcar os horários. Você tem menos autonomia. Não é que não tem, você tem menos. No ponto fixo, você tem maior. Você tem uma capacidade maior de você encaixar pacientes, receber os encaminhamentos. E você acaba tendo o quê? Mais contato com o cliente tutor. O mercado de imagem está crescendo tanto, está tão fácil comprar equipamentos, que muita gente está entrando. O que acontece? Oferta muito alta. O que vai acabar acontecendo com o preço? O preço abaixa. Mas é o preço abaixa para o serviço de imagem, porque as clínicas elas estão explorando essa alta oferta de serviços de imagem no mercado e elas não investem nos equipamentos, elas não compram, mas elas cobram o mesmo valor que um exame de imagem.